Tava falando aqui no vídeo anterior, né, sobre a quantidade de gente que vem falar comigo achando que tá passando por um burnout também. Não desmerecendo ninguém, gente, porque como eu falei também no vídeo anterior, o sofrimento de cada um é o sofrimento de cada um. Então não interessa o que tá acontecendo com a pessoa, você nunca pode desdenhar daquilo. Não é porque a pessoa não tem burnout que eu acho que ela tá sofrendo menos do que eu. Então, isto posto, continuando. O que eu percebo é que tem gente que tá com síndrome do pânico, tem gente que tá insatisfeito e desmotivado na carreira a um ponto de não conseguir mais lidar com a vida profissional, tem gente que tá com transtorno de ansiedade, tem gente que tá com várias coisas, mas todas elas, engraçado, né, tem a ansiedade como fator comum, como fator em comum. Alguém liga pro Pasquale. Eu acho que a ansiedade vai aumentando, e a partir de um ponto, cada pessoa pode ir para um caminho diferente, né? Pânico, aquele TAG, ou TAG, eu não sei como fala, depressão, doenças que chamam doenças da modernidade, né? E eu tava falando isso outro dia com uma pessoa que me procurou para falar sobre isso, e eu lembrei de uma estratégia que eu usava para diminuir um pouco minha ansiedade, que foi das coisas mais eficientes que eu já inventei aqui pra mim. Não sei se eu inventei, talvez eu tenha lido em algum lugar, né? Às vezes a gente lê, guarda a informação, e aí um dia você fala, eu vou fazer tal coisa, e fica achando que a ideia é sua, né? Bati aqui. O que eu fazia era o seguinte, eu tinha um caderninho, ele ficava na gaveta da minha mesa na agência. E aí, quando eu via que eu tava muito ansiosa por alguma coisa, eu anotava no caderninho. E depois que a situação já tinha sido finalizada, eu ia lá e anotava de novo. O que eu anotava? Eu punha assim, por exemplo, fulano me falou que a gente precisa fazer uma reunião do trabalho tal. E eu já comecei a surtar, eu comigo mesma, porque eu já comecei a pensar, porque a gente vai num pensamento, parece uma bola de neve, a coisa vai ficando cada vez pior, né? Então o cara falou pra você que tem que falar com você, tem que fazer uma reunião sobre o trabalho tal. Aí você já começa a pirar. Hoje é sexta-feira, esse trabalho tá marcado para terça-feira, com certeza passaram para segunda, ou ele quer mudar tudo, e essa reunião é para falar que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas, e nós vamos ter que vir no fim de semana, e eu tô super cansada, e puta merda, agora toda vez vai ser isso, eu vou trabalhar no fim de semana, e eu já saio... Gente, chega uma hora que você tá surtando, super deprimido, ansiosíssimo, maluco, porque você vai ter que trabalhar o fim de semana inteiro, todos os dias da sua vida a partir dali. Aí eu ia lá e escrevia. Fulano me chamou pra reunião. O que eu acho? Eu acho que a reunião é pra falar que a gente tem que trabalhar no final de semana e a minha vida a partir de agora vai ser de novo como era, trabalhando todo final de semana, feito uma louca, sem vida pessoal. Aí eu escrevia embaixo. O que realmente aconteceu? Fechava o caderninho. Aí tinha-se a reunião, eu via o que a pessoa queria falar comigo. Essa situação, portanto, foi terminada. Eu voltava no caderninho e falava, a reunião era só para falar que o fornecedor não quis entregar tal coisa e agora a gente mudou um detalhezinho, não vou precisar trabalhar no final de semana. Eu fui fazendo isso todas as vezes. Abre o caderninho. O que aconteceu? Tô pirando porque alguém me falou que talvez ninguém possa tirar mais do que 1 semana de férias nessa empresa. Então eu já tô achando que eu nunca vou conseguir descansar e eu não posso fazer nenhuma viagem e a bola de neve inteira. O que realmente aconteceu? Guarda o caderninho. Concluída a situação, terminado o problema, volta. Na verdade, isso daí era um boato e todo mundo vai poder tirar os 15 dias de férias 2 vezes por ano, como sempre foi. Fecha. Pra que serve isso? Serve pro seguinte, chega uma hora em que você começa a surtar, a pirar com uma situação, começa a fazer essa bola de neve em que as coisas vão aparecendo cada vez piores na sua cabeça e você começa a surtar e a sua ansiedade vai lá pra cima. Você lembra que toda vez que você escreve o que tá se passando na sua cabeça versus o que realmente aconteceu, em 95% das vezes você estava errado. Você estava exagerando, você estava pegando o pior cenário possível que você conseguiu imaginar e ficou trabalhando com ele como se fosse um fato verdadeiro consumado. À medida em que você vai tendo essa percepção de que 95% das vezes o que você pensou não tem nada a ver, foi uma coisa muito melhor e que tudo parece sempre pior quando está dentro da nossa cabeça, você vai deixando de surtar tanto.
Então eu estou surtando porque a reunião... Ah, mas nenhuma vez eu tava tão errada. Eu vou esperar pra ver então. Eu vou esperar porque eu acho que vai ser uma coisa melhor do que eu tô imaginando. E aos poucos você vai diminuindo um pouco essa carga de ansiedade que fica na sua cabeça o tempo inteiro. E vai te dando um alívio e você começa a ficar com o pé mais no chão e não ser tão pessimista quanto você tá habituado a ser. Aí você me pergunta, bacana, e por que você fez isso e ainda assim teve um burnout? Porque eu tive a ideia de fazer isso na hora que a minha ansiedade já estava tão absurdamente alta e o meu corpo já estava com as funções todas alteradas por conta do estresse, que meio que não tinha mais como reverter esse processo com uma coisa que não fosse um tratamento realmente de saúde, de super profundo, como o que eu tive que começar a fazer a partir do momento em que eu tive o treco. É por isso. Agora, isso é uma situação em que nós estamos falando aqui de fisicamente já estava comprometido e tal. Eu acho que no dia a dia, quem tá com a ansiedade alta e se flagra surtando com as coisas, assim, várias vezes por dia, que consegue identificar o que é esse processo de bola de neve, em que você pega uma situação que pra você é ruim e faz aquilo ficar absurdamente pior em coisa de segundos e fica sofrendo com essa conclusão que você mesmo tirou, mas ainda não tá com o corpo dando um PT no nível que tava o meu. Acho que isso pode te ajudar bastante a reverter um pouco os malefícios que a ansiedade faz no seu padrão de pensamento. Tenta ver, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Pelo menos para você ter uma percepção do quanto a sua ansiedade faz você ver as coisas de uma forma que causa muito mais sofrimento do que você precisaria ter na sua vida. E aí eu fiquei pensando, se nós estamos falando de pessoas que entendem um problema de uma mesma forma, por que o texto dele causou opiniões tão contraditórias? Aí eu fiquei pensando e achei o seguinte, eu acho que as pessoas